Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que está em casa. Seja bem-vindo a mais uma escola dominical. Vamos aprender mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Levítico e hoje, se possível for, nós trataremos os capítulos 23, 24 e 25, mas eu acredito sinceramente que não vai dar tempo não. Tá? Só porque o 23 em si ele é rico demais, tá? Eu peço perdão aos irmãos que eu tentei trabalhar com slides, ia ser uma maravilha, tá? Mas não consegui preparar os slides em tempo, por conta dessa questão de internet, de computador e tudo mais, mas seria uma valia muito grande para os irmãos. Mas eu peço que vocês em casa, pelo amor de Deus, gente, em casa, tá? Não se prendam somente naquilo que a gente estuda aqui, não. Todas as oportunidades que vocês tiverem, dá uma pesquisada em casa e vocês verão que esse capítulo 23, quando ele fala principalmente das santas convocações, das festas, e então vocês descobrirão cada coisa ainda mais esclarecedoras a esse respeito. Ok? Muito bem. Santas convocações, conforme eu disse, tá? Mônica, deixa eu só falar uma coisinha para você. O profeta nunca é aceito na sua própria casa, não é verdade? Então, assim que você puder, me manda aquela cantata, porque a Carol esquece. Você sabe que eu preciso dela, né? Tá bom, obrigado. Gente, cantata é outro assunto, tá? Santas convocações. No capítulo 23 do livro de Levítico, estou muito perto aqui, estou sem espaço. Agora melhorou. No capítulo 23 do livro de Levítico, veremos que o Senhor Deus reforça ainda mais a convocação a respeito das festas solenes, reiterando as instruções quanto a todas estas festas. E também reforça a determinação. Sai para lá que você não foi chamado. Aqui. Quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe aprende. Estou aprendendo, tá? Aí, beleza, maravilha. E também reforça a determinação quanto à guarda do sábado. Gente, essa questão do sábado é uma polêmica tremenda. É uma polêmica tremenda. Muito embora quando o Senhor Jesus esteve presente na terra, aliás, ele está presente, né? Mas quando ele veio, se fez homem, encarnou, ele foi questionado a esse respeito, e ele disse, entre várias coisas, várias palavras, várias situações a respeito, ele disse, olha, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então, a gente precisa respeitar, sim, todos os dias da semana, até porque todos os dias pertencem ao Senhor. Todos os dias pertencem ao Senhor. Ok? Então, com relação à questão do sábado, nós, principalmente aqui no Ocidente, principalmente depois da Páscoa, da ressurreição do Senhor Jesus, nós escolhemos o domingo para cultuá-lo. Tranquilo, sem problema. Mas precisamos lembrar que todos os dias pertencem ao Senhor. Os adventistas, que nos perdoem por conta disso, mas eles guardam o sábado até o dia de hoje. Mas então, Deus determina, tá, de forma enfática a guarda do sábado. Inicialmente, ele dá instruções quanto à Páscoa, que se daria aos 14 dias do primeiro mês do calendário hebraico. Primeiro mês do calendário hebraico é o mês de Nissan. Mês de Nissan. Tá? É aí que eu falo para vocês, faltou os meus slides, tá? A gente ia mostrar para vocês, a Vera tem conhecimento, eu te mandei, Vera, daquela vez que você me pediu o calendário direitinho, tá, beleza. O mês de Nissan, ele pega a metade dos meses de março e metade dos meses de abril,
Tá? Metade dos meses de março, metade do mês de abril. Então, quando a gente olha exatamente para a nossa Páscoa aqui no Ocidente, calendário gregoriano, a gente vê que nós comemoramos a Páscoa exatamente quando? Em abril. Então, está dentro. 14 de Nissan, o dia 14 do mês de Nissan, ok? Tá? É comemorado o dia da Páscoa. Beleza? Maravilha? Muito bem. E aí, o que ele diz? Tá? Ele exatamente diz, inicialmente dá-se instruções quanto à Páscoa, que se daria aos 14 dias do primeiro mês, e à tarde, aos 15 dias, ou seja, logo no dia seguinte, iniciaria a festa dos pães asmos. Mas o que são pães asmos? Que são pães asmos. Tá? Os pães asmos são aqueles pães sem fermento. Tá? E foi determinação de Deus, principalmente na época da primeira Páscoa. Quando foi que aconteceu a primeira Páscoa? Quem é que lembra aí? Tá? Quando o povo saiu do Egito, na última praga, lá, lembra, foram 10 pragas, tá? Deus havia endurecido o coração de Faraó para poder mostrar o poderio dele, e fazer com que os israelitas, que até então não eram chamados de israelitas ainda, tá? Eram os hebreus, mas já era o povo escolhido por Deus naquela época, entendessem o quanto Deus era poderoso. Tá bem? Então, na 10ª praga, ele extermina todos os primogênitos dos egípcios, incluindo o primogênito dos animais, e manteve todo o povo hebreu intacto. E quando eles saem, tá, antes de sair, Deus pede, olha, a primeira Páscoa, Deus pede para que eles matem um cordeiro novo, primogênito, sem defeito nenhum, ok? E comessem por família. Se a família fosse pequena, que convidasse, sabe? Assim como a família da nossa irmã Sueli é uma família pequena. Então, vez ou outra, ela me convida para comer alguma coisa na casa dela, porque a minha também é pequena, então 2 famílias juntas ficam legal. E não deveria sobrar absolutamente nada desse cordeiro. A galera tinha que comer tudo. Então, se fosse necessário que convidasse até a 3ª família, mas que tudo fosse consumido. Tá? E a ordenança da matança desse cordeiro vai reportar ou vai fazer um link lá no Novo Testamento com quem? Com o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Tá? Ou seja, Jesus Cristo é pesado a gente falar, mas foi o animal do sacrifício. O sacrifício perfeito, macho, primogênito, sem defeito, primogênito de toda a criação. Antes mesmo de Adão, Jesus Cristo já existia. É isso que a gente precisa entender para saber que ele era o primogênito. Tá? E ao comer essa Páscoa, tá, deveriam comer com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para lembrar os dias difíceis que passaram no Egito como escravos. Foram 400 anos. Tonico, mas a Bíblia fala 450. Sim, vamos entender? Já pode fazer pergunta. Não, só uma curiosidade. O povo tem medo no microfone. Fala a curiosidade. Não, é diferente um pouquinho. Depois a gente conversa a respeito. Tá? Os pães asmos eram pães sem fermentos. Não tem? Então é parecido. Se não tem fermento, realmente é parecido. Então é a mesma coisa. Tá? Eu desconheci esse detalhe. Tá? Mas vamos lá, então vamos continuar a explicação. Tá?
comessem com ervas amargas para lembrar os 400 anos que passaram como escravos no Egito. Ah, mas Tonico, mas eram 450? Sim, os 50 primeiros anos, eles eram convidados, principalmente do faraó, que era amigo de José. Estão lembrados que quando José, né, percebeu aquela questão das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, espigas, aquele sonho, e pediu para que Jacó descesse com os filhos para o Egito, para habitar ali, e o faraó pediu que ele, pode escolher a melhor terra, e for habitar na terra de Gósen, ok? Então, esses 50 primeiros anos, eles eram convidados. Só que, conforme a promessa de Deus a Abraão, farei de ti uma grande nação, a sua descendência será numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então o povo, a gente tem uma mania de dizer que talvez a juventude nem conheça muito isso, tá? Mas o povo hebreu se reproduzia igual coelho, igual codorna. Vocês já viram o coelho? Tem um filho atrás do outro. Já viu codorna? Tem um filhotinho atrás do outro. E os hebreus também eram assim. Com 50 anos, aquele povo tornou-se tão numeroso, mas tão numeroso, que o faraó, que substituiu ao faraó que recebeu José e que deu aquela permissão, ficou com medo. Espera aí, esse povo está crescendo demais, eles vão acabar com a gente. E como de fato cresceu assustadoramente, de maneira que o número de hebreus era maior do que o número dos egípcios. E aí, então, antes que a coisa acontecesse, esse faraó resolve escravizá-los. Tá? E aí coloca eles para trabalhar duramente na confecção de tijolos, né? A juventude também talvez não vai lembrar disso aí, eram os famosos adobes, né? Que eram feitos de barro e palha, tá? Para a construção das moradias dos egípcios. E quando os israelitas, ou melhor, os hebreus ainda não eram chamados de israelitas, reclamavam que faltavam palha, aí os egípcios deixavam de fornecer a palha, mas exigia que o número de tijolos fossem duplicados. Ah, mas está faltando material para trabalhar. Se vira, eu quero agora. Ah, você faz quanto? 20 tijolos por dia? Agora eu quero 40. Então os caras sofreram tempos amargos. Então, por isso, o cordeiro deveria ser comido com ervas amargas e com pães asmos, pães sem fermento. Por quê? Porque o fermento naquela época simbolizava o pecado. Nosso futuro pastor lá respondeu, lá de longe, pecado. O fermento simbolizava o pecado, por isso que se come pão sem fermento, por isso que a ceia do Senhor Jesus, muito embora a gente come com pão comum, mas a igreja romana faz questão de comer com o pão sem fermento, aquela famosa hóstia, tá? Quem já foi católico aqui conhece, quem já nasceu no berço evangélico não sabe quem é, como é. Quem congrega na igreja luterana sabe como que é, porque a igreja luterana, ela segue no tocante à ceia alguns princípios da igreja católica, não acredita na transubstanciação, tá? Elas não acreditam nisso, ok? Mas eles acreditam na consubstanciação. Ah, Tonico, mas você está falando um monte de palavras aí que a gente não entende nada. Vamos lá. Transubstanciação é o que a igreja romana acredita. Ou seja, Cristo se transforma, ou melhor dizendo, vamos botar assim, né? Não, vamos mudar. O pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue. Tá? Literalmente. Tá? Há casos, inclusive, que eles relatam que milagres aconteceram, de que quando foram tomar o cálice estava com gosto de sangue, e quando foram olhar para o pão que fica guardado no sacrário, quem já foi na igreja católica sabe que lá no fundo, bem aqui mais ou menos, tá? Só para vocês ilustrar, tem
uma espécie de cofre guardadinho, que é fechado à chave, inclusive, fechado à chave. Ali, aquilo ali é chamado de sacrário. E o cálice de ouro, contendo as hóstias, ficam guardadas ali, ok? O cálice de ouro fica guardado ali, juntamente com as hóstias. E pelo fato de ser um pão sem fermento, hoje tem produto químico para que aquela durabilidade fique maior. Tá? Quem está acostumado a comer, por exemplo, pão industrializado, pão de pacotinho, pão Pullman, Plus Vita, qualquer pão que você compra no supermercado, são pães industrializados. Eles têm conservante para não estragar. Tá? Então, se vocês puderem, evite. Vai lá na padaria e compra um pãozinho ali, que daqui a 2, 3 dias ele está ficando durinho, já está ruim, já está estragado, já está mofado, já está na hora de jogar fora. Aquele lá custa para mofar. Ok? Fazer uma pergunta aqui. Nós que participamos da ceia do Senhor, nós comemos o pão com fermento. Isso estaria certo ou não? E uma outra pergunta também, a respeito de ter que comer o cordeiro todo, simbolizando o quê? Eu pensei aqui, mas não vou falar. O fato de ter que comer o cordeiro todo, não pode deixar uma lasquinha de nada, tá? E o fato de nós participarmos da Santa Ceia comendo pão com fermento. O nosso pão tem fermento. Brilhante pergunta, muito boa. Aí, nessa hora, o Silas corre. Cadê? Cadê o Silas? Aí, sumiu. Estava ali, ó, sentadinho, né? Desapareceu. Muito bem. Não há problema, tá? Por que não há problema em comer o pão com fermento? Eu estava explicando antes, né, quando nós fomos interrompidos para a pergunta para poder responder. Estava falando da transubstanciação, todos entenderam. Aí a luterana acredita na consubstanciação, ou seja, no momento da ceia, Cristo está presente. Consubstanciação. Tá? E nós apenas acreditamos na memória, no memorial. Aliás, é o que a palavra diz: fazer isto para celebrar a minha memória. Não é que o Senhor Jesus, de verdade, tá, se transforma em carne, nem que o seu sangue se transforma em vinho. Ou melhor, que a carne do Senhor Jesus se transforma em pão e o sangue se transforma em vinho. Mas a gente come o pão lembrando a carne de Jesus, e toma o suco da videira. Tem igrejas que tomam vinho verdadeiramente, tá? Sem problema, ok? A gente pode discutir isso aí depois a esse respeito, tá? E quando você toma o suco da uva, o suco da videira, tá? Você está lembrando do sangue de Jesus vertido na cruz, ok? Então, para nós é memorial. Para a igreja luterana, que é evangélica, genuinamente, surgiu exatamente na época da Reforma, 1517, tá? Com Martim Lutero, sem problema nenhum, é a igreja genuína, ok? Show? E a igreja católica acredita daquele outro jeito que a gente falou. Vamos, então, entender a pergunta da Sueli. Ela quer saber se é pecado, se tem alguma diferença comer o pão com fermento. O pão que a gente come hoje não é pecado. Por quê? Porque é memória. Você está apenas lembrando. Está apenas lembrando. Tá? E vamos entender também que, naquele passado, o fermento simbolizava pecado. Lá naquela época do Antigo Testamento. Hoje, não. Hoje, até porque, se você fizer um bolo sem fermento, ninguém come. Faz uma broa aí, cara, esquece de botar o pó royal, ou bicarbonato que seja. Se você não tiver pó royal, você pode substituir por bicarbonato. Não sou cozinheiro não, mas eu entendo do assunto. Tá? Vai ver se vai dar certo. Não estou fazendo propaganda do royal não, mas tem outros, tem Dona Benta, tem uma série de outros fermentos. Tá? Beleza, maravilha, sem problema. Tá? Então... Sim, exatamente. O fermento leveda a massa.
Exatamente. Uhum. Tá. E essa questão do fermento, exatamente no Novo Testamento, quando Jesus fala da questão dos fariseus, exatamente por quê? Porque os fariseus eram hipócritas demais. Eram hipócritas demais. E eles queriam seguir toda a lei. E nós vimos quando eu falei a respeito do capítulo, nós estamos aqui falando aqui do 23, 24, 25, né? Se eu não me engano, é o que eu falei do 18 e 19. Ninguém consegue, desde aquela época, conseguir entender ou respeitar, sabe, ou cumprir com os 613 leis do Antigo Testamento. Ninguém consegue, gente. Ninguém consegue. Os fariseus se achavam os caras. Os fariseus eram um partido que existia naquela época e também era uma espécie de seita religiosa que comandavam e que massacravam os demais judeus. E eles eram judeus também. Eles eram judeus também. Nada diferente nos dias de hoje, gente. Nada. Se a gente parar para olhar, nós temos N denominações no nosso país, principalmente. O Brasil é um celeiro de denominação nova. Um celeiro. A cada ano surge, em média, 200, 300 denominações novas. A cada ano. Vai e volta, tá? Ela chega, detona, acaba, do nada ela ressurge e aí por diante. E cada uma dessas com um pouquinho de fermento farisaico, fermento pecaminoso, não aquele fermento que vai levedar a massa de maneira tal que você consegue sentir um sabor, apreciar verdadeiramente um pão gostoso, um bolo, alguma coisa nesse sentido. Tá? E aí o que eu quero dizer? Tornam-se seitas. Há uma certa malícia, né? Exatamente. Tá? Não só malícia, mas como interesse pessoal daquele que criou a seita. O interesse é dele. Tá? Eu poderia citar nomes, mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Não se deve citar nomes das seitas, tá? Mas nós temos, principalmente, claro que vocês vão entender claramente, mas nós temos 3 seitas, 3 igrejas que são consideradas seitas, que, camarada, os 3 fundadores deles só pensam neles, só pensam no umbigo deles. Basta a gente olhar para os caras e você vai ver que tudo é para eles. Tudo é para eles. Tá? Então, essa é a grande questão. E qual foi a outra pergunta? O cordeiro. E por que o cordeiro deveria ser comido todo? Não poderia sobrar absolutamente nada. Isso aí remete para nós um sacrifício completo, total, porque o Senhor Jesus, muito embora muita gente não entende, mas Ele veio para a salvação de todo aquele que nele crê. Aquele que nele crê. Então, você vê que Ele foi até o fim. Até o fim. E quando ele percebeu que já estava no fim, o que ele disse? Tetelestai. Vocês fizeram o cantata aqui. O que significa tetelestai? Então, está consumado, acabou. Tudo. Não sobrou absolutamente nada. Eu morri por completo. Deus fez a obra inteira. Mas aí, ao terceiro dia, Ele ressurgiu. Gente, até arrepiei agora. Glória a Deus, de verdade. Então é isso, por isso que deveria se comer o cordeiro todo. Uma família era pouca, convidasse outra. 2 famílias eram poucas, convidasse a terceira família. O cordeiro tinha que ser consumido por completo. Tá? Logo após o consumo desse cordeiro, com as ervas amargas, ok? Com as ervas amargas, o suco da videira e os pães asmos, o que aconteceu?
Faraó permitiu que o povo saísse do Egito. E mais, e ainda deram, as mulheres egípcias deram para as mulheres hebreias alguma coisa de ouro, brincos, colares e tudo mais. Propósito para isso tem, tá? Depois a gente vai ver lá na questão do bezerro de ouro. Tá? Beleza, maravilha. E quando a galera chega lá no meio do caminho lá e está de cara com o mar e para trás, lá vem Faraó. Tem uma musiquinha assim, não tem? Isso aí. Eu gosto das crianças por causa disso. Agora já não é mais criança, já é jovem. Vai lembrar que as musiquinhas daquela época. E aí, seu Moisés, o que você quer com a gente? Lá a gente tinha tudo, e agora? Ou a gente morre afogado, ou morre com o exército. E aí Moisés não acalma. Gente, eu fico imaginando Moisés naquela calma, aquela crença daquele homem. Eu estou fugindo da lição, vou voltar lá já. Tá? E aí ele toca o cajado e aí o mar se abre. E todo mundo passa a pé enxuto. E quando o último hebreu está passando e já vem os carros eram aquelas bigas, tipo carroça, né? Tal, puxada a cavalo. Quando elas começam a adentrar o mar vem engolindo aquele povo de lá para cá, para permitir que o último hebreu chegasse lá na ponta a pé enxuto. Então, é isso. Tá? Quando a gente olha para essa questão, a gente percebe exatamente essa situação. Por isso que Deus, então, pede para que seja celebrada a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. E aí depois, né, ele continua dizendo que esta festa, ou seja, a festa dos pães asmos, nós estávamos falando da festa, deveria durar uma semana. Então, era uma semana o povo comendo pão sem fermento, só para lembrar do fermento amargo que eles sofreram naquela época. Depois ele determina a celebração da festa das primícias. O próprio nome já fala alguma coisa. Eu peço, por gentileza, que vocês pesquisem isso, tá? Pelo fato de eu não ter conseguido trazer os slides, que a gente ia mostrar tudo isso aí, as festas, tudo mais. Tá? Mas pesquisem a respeito, porque não vai dar tempo de a gente falar tudo aqui. E essa festa deveria acontecer no dia posterior ao sábado de Páscoa. No dia posterior ao sábado de Páscoa. O que é dia posterior? Depois. E que dia depois é o sábado de Páscoa? Domingo. Alguma coisa a ver com os dias de hoje? Gente, para a gente analisar. Consegue fazer um apanhado? Então, por isso que nós hoje guardamos o domingo não como aquele dia, né, porque o sábado se transformou em domingo. Não, mas é exatamente por conta disso. E o Antigo Testamento, quando ele fala desse domingo, certamente não, com certeza absoluta, Deus, onisciente, sabedor de todas as coisas, ele sabia que Jesus Cristo iria ressuscitar no domingo. Consegue entender? Gente, é lindo demais quando a gente consegue entender todas essas nuances que a Bíblia nos apresenta. É bonito demais. Basta a gente querer entender, basta a gente fazer pesquisa. Não tenham vergonha. Esse negocinho aqui, gente, é um assassino. Tá? Ele matou muita coisa. Mas também ele consegue vivificar muita gente. Não que ele seja Deus, mas, todo mundo tem uma internetzinha, nem que seja meia boca. Até aqueles que têm o pré-pago conseguem chegar lá no Google e fazer, o que era a festa das primícias? Pum, ele vai responder para você. Tranquilo. O que era pães asmos? Ele vai responder para você. Tranquilo. Pesquisem. Em vez de ficar só no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e tudo mais, e vendo um monte de besteira, vejam coisas edificantes. Vejam coisas edificantes. Tá? Então, essa é a grande questão. A gente consegue tranquilamente entender essas coisas.
Tá? E quando eu estava falando de festa das primícias, que deveria acontecer no dia posterior ao sábado de Páscoa, o que se consagrava nessa festa? A colheita. A colheita. Gente, nós não fazemos e fazemos. Por quê? Porque nós somos egoístas e imediatistas. Mas nós deveríamos consagrar a Deus, tá? E regozijar-se com tudo aquilo que a gente consegue realizar. Eu comecei a construir uma casa, a casa está pronta. Chama os amigos, faz uma festa. Não precisa ser festão, não, mas... Aliás, não precisa nem ter nada que comer, mas que tenha oração. Os amigos vão ali, a festa é para consagrar esta casa ao Senhor. Trabalhei 30 dias, recebi meu primeiro salário. Oh, que maravilha, que bênção. Faz festa. Faz festa. Mas há aqueles que recebem semanalmente, sem problema. Há aqueles que recebem quinzenalmente, sem problema. Faça festa. Nasceu meu primeiro filho, faça festa. Fiquei noivo, faça festa. Comecei a namorar, faça festa. Faz festa. Casei, faz festa. Aliás, o casamento, as festas de casamento no Novo Testamento duravam uma semana. Duravam uma semana. E agora eu não sou pentecostal não, mas eu profetizo bênçãos sobre essa vida para que venha alguma criança aqui. Que se estenda lá para as minhas filhas. A ideia é essa. Agora você imagina, olha o sorriso do Clóvis, você imagina um sorriso do Clóvis estampado no meu rosto. Cara, vai ser assim quando eu ficar sabendo que Fernanda ou Carol está grávida, gente. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí a gente olha para o genro, aí eu olho para o genro que está lá atrás, aí o cara tampa a cara, se abaixa, se esconde. Já profetizei. Já profetizei. Mas é isso, gente. Voltando então para a lição. Então, o povo consagrava a colheita. E dessa colheita é que saía o dízimo. O dízimo é a consagração de tudo aquilo que você recebeu. E é a primeira coisa que se deve fazer. Recebi o salário hoje, separa seu dízimo. Eu tenho uma plantação, lembrei agora do Zé Luiz Tuller, tá? Zé Luiz Tuller tem lá, muita gente aqui sabe, as tangerinas. A primeira tangerina, a primeira porcã que ele colher lá, ele deve separar aquela... É a festa da colheita, sabe? Ele deve separar aquele tanto de tangerina, se ele não quiser entregar como dízimo da igreja, mas que ele faça uma distribuição entre os amigos, entre alguém, sabe? Se vocês plantarem alguma coisa, façam isso, gente. Tonico, você está voltando ao Antigo Testamento? Não estou voltando ao Antigo Testamento, mas eu estou lembrando aquilo que Deus fez por mim. E quando você distribui, muito mais você recebe. Muito mais você recebe. Eu fui católico há muito tempo, tinha uma canção na igreja católica que dizia só um pequeno refrão: pois é dando que se recebe. E é verdade. Perdoado, ela, Raquel conhece, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Padre Zezinho, o povo aqui está inteirado. Glória a Deus. Gente, Toninho, como você está cantando? Gente, o apóstolo Paulo fala: provai de tudo, retém aquilo que é bom. A Igreja Católica tem muita coisa boa, muita coisa boa. E a gente deve reter aquilo que serve. Ok? Maravilha. Então, a festa das colheitas, a festa das primícias, era exatamente isso. Mas também há determinação para a realização da festa de Pentecostes, que era exatamente no quê? No
50º dia após a Páscoa. Ah, Tonico, acabei de falar agora, né? Você está remontando ao Antigo Testamento? Não, mas é uma coisa que é ordenança, assim como a questão das primícias, conforme eu falei. Mas olha aqui a festa da Páscoa, ou melhor, de Pentecostes, era 50 dias após a festa da Páscoa. É diferente do dia de hoje? Não. Faz a conta para você ver. Depois do domingo de Páscoa, 50 dias exatos é o dia de Pentecostes. Exatamente. O calendário gregoriano, tá? Que é o calendário que a gente observa aqui no Ocidente e que fora o pessoal da católica que criou. Um detalhezinho, só para vocês saberem, tá, gente? A Igreja Católica, ela tem por ela mesmo que ela é a primeira igreja. Não, a Igreja Católica surgiu no ano 300 depois de Cristo. Vocês sabiam disso? 300 depois de Cristo. Até então, a igreja que acontecia era a igreja apostólica. Apostólica, a igreja dos apóstolos. Tá? 300 anos depois, do nascimento de Jesus Cristo, ano 0, tá bom? É que surgiu a Igreja Católica com Constantino. Tá bom? Beleza. Olha, meus alunos são ótimos, maravilha. Aí ela passou a ser chamada Igreja Católica, que vem de mundial, apostólica, porque era a igreja dos apóstolos, e romano, porque o imperador Constantino obrigou a todos os que moravam, que residiam, que faziam parte do Império Romano a serem católicos. E aí houve aquela mistura, é a danada de religião. Você imagina as religiões egípcias, né, com seus deuses egípcios e tudo mais, e não sei mais quem, aquela mistura toda, e aí o povo começou a bagunçar o coreto. E foi exatamente a partir daí que até 1517 aconteceu a reforma. Mas antes disso nós tivemos pré-reformadores. Teve muitos homens que morreram defendendo a verdade. Quem aqui fez classe de catecúmeno vai lembrar que o Silas mostra uma figura, um desenho, né, que tem um caminho assim original e depois tem o desvio para o lado. A Igreja Católica seguiu aquele desvio. E aí, em 1517, nós resgatamos aquela retidão. Ok? Perfeito? Maravilha? É isso, gente. Está vendo como é que as coisas se juntam? Tá? Então, a festa de Pentecostes, no 50º dia após a Páscoa, e nessa festa também se celebrava os primeiros frutos. Mais perguntas, gente? Está dando para levar? Está tranquilo? Uhum. Exatamente. O que a Noêmia está falando? Ela está falando do dia de ação de graças. Tá? É chamado de Dia Internacional de Ação de Graças. É dia internacional. O mundo inteiro comemora esse dia. Tá? E esse dia cai exatamente na última quinta-feira do mês de novembro. Não importa o dia, a data, mas é sempre a última quinta-feira do mês de novembro. Fazendo rapidinho uma propaganda para que os irmãos possam entender, tá? Os empresários norte-americanos criaram a Black Friday exatamente nesse sentido. Só que a Black Friday do Brasil é Black Fraud, tá? Por quê? Porque os empresários norte-americanos, de todo o lucro que eles obtinham nas vendas dos produtos deles, eles colocavam aqueles produtos a preços irrisório mesmo. Imagina você, vamos falar aqui de ar-condicionado, porque está calor para a raça, né? Um ar-condicionado de 12 mil BTUs, hoje está na faixa de R$12.000. O cara vendia 300, 400.
Ele já obteve lucro o ano inteiro. Eu vender 1 por 300, 10 por 300 reais não vai me fazer falta. 20, muito pelo contrário, ele continua ganhando. Então, era isso que acontecia lá nos Estados Unidos, diferentemente do nosso país. Ok? Então, nesta data, a Noêmia está relatando exatamente que nós vamos comemorar com frutos. Por isso que ela vai passar um caderninho, tá? Aquele que puder, ninguém é obrigado, não, gente. Tá? Aquele que puder, vê o caderninho, está faltando uma mão. Eu vou trazer uma mão, avisa, Noêmia, eu vou trazer uma mão. Eu vou trazer uma melancia, eu vou trazer isso e aquilo. E aí, nesse dia, a gente tem o culto, após o culto, a gente se reúne juntos, lá embaixo, e vamos saborear as frutas em comunidade. Tá? Então, está tudo dentro, tem nada fora, está tudo dentro, ok? Muito bem, em seguida, logo depois das festas, de Pentecostes, tá? Vemos a determinação de que ao primeiro dia do 7º mês, tá? Que era o mês de Tisrei, ok? Tisrei, tá? Depois vocês pesquisam para vocês verem lá direitinho quem era o mês, por que leva esse nome. Acontecia a festa das trombetas. Pô, Tunico, festa das trombetas, mas o que tem a ver essa festa? Sei que não vai dar tempo de a gente cuidar de tudo, tá? Porque a hora avança, mas a festa das trombetas vai fazer também um link lá com o Novo Testamento, com o último livro da Bíblia, lá com o Apocalipse, quando o Senhor Jesus voltar ao som da trombeta, os anjos irão tocar as trombetas, anunciando a sua volta. Consegue entender? Está vendo, gente? Nada que está na Bíblia, nada que está na Bíblia foi escrito por acaso. E quando a gente olha de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é Jesus Cristo. Todinha. É só a gente parar e prestar atenção. Ok? Beleza? Logo depois da festa das trombetas, o Senhor ainda convoca os israelitas a guardarem o dia da expiação, em que eles deveriam se consternar. Mas o que é se consternar? Consternar é eu me sentir triste, a ponto de que aquele pecado que eu cometi, tivesse a fim de me massacrar, me jogar lá embaixo, me pisar em cima. Esse é o verdadeiro arrependimento. E eu preciso me sentir assim. Muito embora hoje eu tenho a graça, juntamente com a misericórdia que já acontecia no Antigo Testamento. O próprio Jeremias fala a esse respeito. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam todas as manhãs. Mas ainda não existia graça, tanto que não existia graça, que dentro das leis, uma vez por ano, tá? O sumo sacerdote, ele só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e só existia um único sumo sacerdote. O sacerdote podia ter os borbotões, aos montes, mas o sumo era um só. Ele entrava no Santo dos Santos, tá? Para consagrar aquele sacrifício que era feito do lado de fora, no átrio, no pátio dos sacrifícios, consagrar a Deus exatamente para quê? Para perdão dos pecados dos israelitas, dos hebreus. E aí, então, vocês vão lembrar de uma expressão muito conhecida no nosso meio, bode expiatório. Mas o que tinha a ver o bode expiatório? Beleza, maravilha. Então, fazia-se o sacrifício do cordeiro e de outros animais, tá? Quando o sacrifício era completo, Deus tomava aquele sacrifício todinho no fogo. Tá? Alguém quiser lembrar aí de Elias, com os profetas de Jezabel, vai lembrar tranquilamente que Elias ainda pediu, falou assim, faz um buraco em volta do altar, taca água, chama água, com vontade. E quando ele oferece o sacrifício, Deus, numa jogada só, seca a água e consome todo o sacrifício. Gente, para analisar isso. E aí, quando ele está, antes disso, ele ainda diz lá para os Baalzinhos da vida, lá, os profetinhos lá, grita mais alto, olha, Deus não está escutando não, o seu Deus não está escutando não. E quando ele fala com Deus verdadeiro, ele fala manso, calmo, tranquilo, sem berrar, sem gritar.
Ok? Então, a gente vai entender essa questão do bode expiatório exatamente aqui e agora. Olha só. Fazia-se o sacrifício, Deus consumia todo o sacrifício, dizendo que estava aceitando e perdoando todo o povo, todos os pecados cometidos naquele ano. Vamos entender isso, tá? Naquele ano. Para o ano seguinte, novo sacrifício. E aí, então, o sumo sacerdote pegava um bode, que era escolhido lá entre a galera, e impunha as mãos sobre aquele bode e imputava sobre ele todos os pecados do povo hebreu e despachava aquele bode. Aí o bode ia embora. Para onde? Para fora do arraial. E fora do arraial, o que que tinha? Tinha os animais selvagens que iriam consumir aquele bode. E ao ser consumido, aquele bode não ia voltar mais uma prova de que Deus havia perdoado o pecado do povo. Por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito. Não tem mais necessidade de sacrificarmos nada, só obediência. Só obediência. Ok? Beleza? Então, dia da expiação era exatamente isso aí. Tá? Lembrar de que Deus, no passado, exigia isso e hoje nós temos o Senhor Jesus. 10 horas. Muito bem. Continuar? E aí, o dia da expiação em que eles deveriam se consternar, sentir-se triste ao extremo e sacrificar solenemente ao 10º dia do 7º mês, que era o mês de Tisrei, a fim de fazer expiação perante Deus. A pessoa que não se afligisse seria eliminada do povo. E aí, quando a gente olha assim, a pessoa que não se afligisse seria eliminada do povo. É uma das leis. 613 era um total. Está vendo? Se você não afligir, vai ser eliminada. Fazia parte da lei. E aí por diante, né? Até a gente chegar naquelas 613 e entender o porquê que Deus deu aquelas 613 leis para a gente. Exatamente para que nós, né, principalmente aquele povo, continuasse a ser o povo escolhido por Ele. E hoje a constituição de todo e da grande maioria dos países são baseadas nessas 613 leis. São baseadas nessas 613 leis. E aí a gente olha também, Tonico, mas a gente não observa essas 613? Não, a gente não observa. Nem tampouco o resumo das 613 que foram as 10. Eu sou mais ousado. Nem ainda o resumo das 10, que é um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu consigo claramente não matar o meu irmão, mesmo sem pensar na lei, por quê? Porque eu não tenho nada contra você, eu gosto de você e eu não sinto nenhum prazer em matar você. Beleza, maravilha, então eu estou cumprindo as 613 leis do Antigo Testamento. Mas por que eu estou cumprindo essas 613? Porque a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo joga isso lá no meu consciente, de maneira que eu não mato, eu não roubo, sabe? E se eu sou cristão, eu não tenho pensamentos adúlteros, eu não olho para uma mulher estranha, eu não vou buscar uma mulher estranha, eu não defraudo ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ou seja, os 10. Só os 10? Não, as 613. Está em 613. Exatamente. Tá? E quando a gente olha lá naquele mandamento que é o único com promessa, e o Novo Testamento fala exatamente disso, tá? E eu já falei isso para vocês e vou repetir novamente: todas as vezes que eu vejo um veinho de 90, de 100, de 80 para cima, eu falo assim, cara, esse honrou pai e mãe. Esse honrou pai e mãe. Porque Deus deixa você viver. Não importa se você é ímpio ou não, se você crê em Deus ou não, a honra de pai e mãe é para todos. Não é só para o crente, é para todos. É para todos. Vou contar um negocinho para vocês. Chico Anísio morreu com quantos anos? Alguém lembra aí?
Não, né? Nem eu me lembro, mas eu sei quem morreu velhinho. Mas ele honrou o pai e mãe dele. Mas Chico Anísio era totalmente agnóstico, não era ateu, não, agnóstico. Ele chegou, numa entrevista, a afirmar assim, que Deus é esse que deixa um pobre morrer de fome. Que Deus é esse? Então eu prefiro não acreditar nesse Deus. 81. Eu prefiro não acreditar nesse Deus. O fundador de Brasília, o arquiteto criador de Brasília, morreu com 90 e lá vai fumaça, Oscar Niemeyer. Morreu com 90 e lá vai fumaça. Também não era cristão. Também não era cristão. Então, a gente percebe que Deus, conforme está escrito também na palavra, o sol nasce sobre justos e injustos. O restante é lá com ele depois. Então, não nos cabe julgar. Neste sentido, porque tem gente, mas você está julgando. Não é pecado julgar, não, muito pelo contrário. Julgue segundo a reta palavra. Julgue segundo a reta palavra. Não é pecado julgar. Tá bom? Maravilha? Voltando. Está escrito. Voltando então, ok? Em seguida, aos 15 dias do mês 7, que é o mês de Tisrei, deveria ocorrer a festa dos tabernáculos. Mas o que era a festa dos tabernáculos? Tabernáculos eram tendas, barracas. O povo, quando saiu do Egito, peregrinou 40 anos no deserto. Poderia ter andado em linha reta e chegado em pouco mais de 2 semanas, já estava lá na terra prometida. Tá? Mas o povo era duro de coração. Então, 40 anos. Mas Deus preservou ali, não tinha tênis não, mas preservou o tênis, preservou a calça, preservou a camisa, preservou tudo. Em 40 anos, eu duvido que você tenha uma roupa de 40 anos atrás, a não ser que você não a use. Duvido que você tenha um sapato de 40 anos atrás. Não tem. Não tem. Não tem. Só para vocês terem uma ideia, o calçado de segurança que a gente usava na Light, tá, era um calçado tão especial que quanto mais você usava, mais ele se preservava, mais ele durava, até o couro realmente acabar, mas o solado permanecia intacto. Mas se você guardasse aquele calçado por 3 meses, quando você ia calçar, o solado se desfazia todinho. Todinho. Interessante, né? E Deus preservou o calçado daquela galera. Preservou tudo. Guardadinha. Guardadinha. Mas se você... Não é... Está certo. Certíssimo. Certíssimo. Então Mônica, nada a ver contigo, não, tá? Não é você. Então, vamos entender as questões. Às vezes a gente olha para uma palavra, mas não nos situamos lá naquele contexto, lá naquele tempo. Quando a gente consegue chegar lá, a gente entende tudo. Perfeito? Muito bem. Então, a festa dos tabernáculos lembrava exatamente as barracas, por quê? Porque esse povo levantava acampamento de tempos em tempos. Tá? A nuvem durante o dia, no deserto, gente, eu nunca fui, nunca vi, não sei como é que é, mas por pesquisas, dizem que o calor lá, essa sensação térmica que a gente está tendo aqui, é fichinha. É fichinha no deserto. É fichinha. Tá? Ok? Beleza? Sensacional. No calor, Deus, então, durante o dia, tinha uma nuvem. E essa nuvem pairava sobre os hebreus enquanto eles estavam andando, tranquilamente. Então, os caras não sentiam calor nenhum. Mas quando a nuvem parava, parou de andar, é aqui que vocês vão montar acampamento. Não tem como construir casas ali, né? Até porque naquela época não existiam casas. Então, vão montar as barracas. Montava as barracas e montava-se a barraca principal, que era chamada de tabernáculo. Era onde Deus habitava.
é suficiente. Uhum. A Sueli está falando da nuvem pequena, uma pequena nuvem que durante a semana apareceu lá na casa dela, no céu, né? E que tapou literalmente os raios solares. E como que aquela pequena nuvem aliviou o calor. Então imagina no deserto esse povo caminhando sobre a sombra de Deus. Essa é a palavra, a sombra de Deus. E aí, quando a nuvem parava, o povo montava acampamento. Quando a nuvem, durante o dia, levantava, o povo seguia acampamento. Mas e à noite? À noite tinha uma coluna de fogo. Mas por que uma coluna de fogo? Porque no deserto é o extremo. Durante o dia, um calor insuportável. À noite, frio congelante. Congelante. Você congela. Exatamente. Tudo isso era bem. Então, aquela coluna de fogo, tá? Reporta-se ao Espírito Santo, aquecia aquele povo dentro das suas barraquinhas. Tá? Então, a festa dos tabernáculos era para lembrar exatamente esse tempo de peregrinação do povo. Ok? Muito bem, falamos de todas as festas. Não sei se vocês perceberam. Falamos de todas as festas. E aí a gente, para entender só o contexto histórico, no capítulo 22 de Levítico, nós estamos falando do 23, tá? Nós vimos que o Senhor mandou que Moisés instruísse os sacerdotes, advertindo que aqueles que eram da descendência de Arão estivessem imundos e comessem das coisas sagradas serem eliminados diante do Senhor. Nós vimos todas aquelas leis com relação às impurezas no capítulo 22, está lembrado disso, a aula passada. Né? Então, nós estamos agora falando do capítulo 23. Deus, então, determina que não fossem profanadas as ofertas dos israelitas. Sim, quando você fazia uma oferta, era para ser exatamente consagrada ao Senhor. É por isso mesmo que a palavra de Deus no Novo Testamento diz assim, olha, o que a sua mão direita dá, a sua esquerda não precisa saber. Exatamente para não haver profanação. Ah, Tonico, mas ninguém consegue fazer isso. Claro, até porque quando você enfia a mão na carteira, às vezes você precisa da mão esquerda para fazer um auxílio e tal, e tirar um determinado valor. Tranquilo, mas não é nada disso, gente. É no sentido de que a sua mente não fique com perversidade e dizer assim, puxa vida, eu estou dando R$10 para a igreja, mas esse R$10 vai fazer falta para mim. Cara, aí a sua esquerda está pensando. Aí a sua esquerda está enxergando. Não, eu vou dar esses 10, mas também não faça assim, vou dar esses R$10 porque Deus vai me dar 20 depois. Também não pensa dessa forma não, tá? Dá de coração, estou ofertando R$10 porque eu tenho condições, tá? Faz igual a viuvinha, isso aí, fala, a única moedinha que ela tinha foi lá e deu. Tirim, tim, tim. É isso, gente. Entendeu? Então, é nesse sentido, ok? Que Deus não quer que a sua oferta seja profana, tá? E era necessário que, estando ele imundo, eles se abstivessem até purificar-se. Ou seja, se você estava imundo, não adianta você fazer oferta. Se você está em pecado, meu querido, não adianta você ofertar a Deus. Ah, eu acabei de cometer o maior de todos. Não tem pecado grande nem pequenininho, tá? Tudo é pecado, tá? Mas eu acabei de cometer um pecadão. Ah, eu tenho R$1 milhão, vou dar para Deus. Não valeu nada. Não valeu de nada. Primeiro vai lá e se conserte. Aliás, a própria palavra diz, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e depois vem fazer tua oferta ao Senhor. Não é isso, não? Não? Tá. Então tá, nunca ouviu isso? Tá, beleza. É assim. É exatamente isso. Primeiro, deixa a sua oferta aqui, na beirinha do altar. Vai lá primeiro, Sueli, estou errada contigo, me perdoa, pisei, pintei, fiz isso e aquilo. Você me perdoa? Ah, não perdoa não, Tonico, não estou nem aí, mas eu pedi. Aí eu vou lá e faço a minha oferta. E quando eu falo assim, perdoa sim, mas você lá e eu cá. Também está bom.
Você sabe por que também está bom? Porque depois Deus vai tocar no teu coração e aí você vai chegar de novo em mim. Tá bom? Ok? Beleza? Maravilha, vamos dar continuidade. Por fim, olha só, querido. Por fim, cadê? Opa, perdi aqui onde é que eu estava. Sim, sim, a gente consegue entender isso. Uhum. Não serve, depois não tem jeito, tá? Então, a gente ainda falando, né, a respeito do contexto, a respeito exatamente do contexto, Deus reservou um período sagrado de festas e dias santos para dar descanso à vida diária da comunidade do pacto. Tá? Houve vários pactos Deus fez com o homem. A gente precisa ir laicar. Se a gente não vai laicar, a gente acaba não... Vocês talvez até não consigam entender tudo. Tá? Deus fez vários pactos com o homem. E em todos os pactos que Deus fez com o homem, quem quebrou o pacto foi o homem. Foi o homem. Tá? Por isso, fala. Por isso. Aquele pacto que ele fez com Abraão lá, que ele passou entre a carcaça dos animais. Não passou pelo meio. Uhum. Ele não volta atrás do pecado. Exatamente, muito bem. E também por isso que depois ele fez o último pacto que a gente chama, e todos nós conhecemos, porque no dia de Santa Ceia a gente ouve o pacto da eterna aliança. Aí ele fez com quem? Ele fez com o homem e com ele mesmo. Por quê? Porque Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Então, esse 100% homem que é Jesus Cristo e que é 100% Deus, não vai quebrar esse pacto nunca. Então, o último pacto que Deus fez com o homem e com ele mesmo é exatamente o pacto da nova e eterna aliança. Maravilha, né? Consegue entender então aí? Beleza, maravilha. Dá para a gente continuar? Sim, está quase na hora. Muito bem. Então, o Senhor, tá? Lá no Levítico 23, versículo 1 e 2, tá? A gente está agora falando do contexto, tá? Ele fala das santas convocações, que foram todas as festas que eu falei para vocês, e ele diz exatamente assim, ó, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes a respeito das solenidades do Senhor, proclamareis que serão santas convocações, e estas são as minhas solenidades. Tá? E quando a gente observa, aí é um estudo um pouquinho mais apurado, tá? As santas convocações ocorrem 11 vezes, uma única vez no capítulo 23 e 8 vezes, somente 8 vezes a mais em outras partes da Torá. Tá? Uma Assembleia Santa, gente, uma Assembleia Santa era um período no qual o povo devia deixar de lado seus afazeres comuns para se focar na adoração de Yahvé. Por isso que ele pedia para guardar o sábado. Era um dia não só de descanso, mas você deveria deixar todos os seus afazeres, nem todos, é claro, que o Senhor Jesus mostrou claramente que não tem como deixar todos. Se o seu boi caiu lá, você vai lá tem que buscar o boi. Se por acaso o seu parente ficou doente, você tem que levar ele para o médico. E precisa de um médico trabalhando no sábado, não é verdade? Então, a gente consegue entender essa questão do sábado exatamente aí. Então, você tira um dia exatamente para descansar do seu trabalho, agradecer, louvar, engrandecer e adorar a esse Deus maravilhoso. Está claro até aí, gente? Está dando para entender? É isso que é uma Assembleia Santa. Então, o que a gente faz aqui no domingo, hoje, o que nós faremos logo mais no domingo à noite, é um tipo de Assembleia Santa, lembrando do passado.
A gente vem para cá à noite para celebrar a palavra de Deus, para celebrar a vida, para agradecer pelas misericórdias que foram renovadas na manhã de hoje, para agradecer a Deus, e a gente às vezes murmura e reclama, dessa onda de calor que faz com que a gente tome 7, 8, 9 banhos por dia, né, Vera? Né? Caramba! Ontem, meia-noite, eu estava tomando banho, no chuveirão, lá do lado de fora de casa. Estava quente, sabe? Então, a gente precisa aprender a agradecer a Deus também por essas questões. Por quê? Porque o calor mata muito mais do que o inverno, e ninguém sabe disso. E, no entanto, nós estamos vivos, graças a Deus, tá? Então, é isso que a gente vai fazer logo mais aqui à noite, ok? Logo mais à noite a gente vem exatamente para adorar a esse Deus que é todo-poderoso, que cria todas as coisas, que criou todas as coisas, que é onipotente, para adorar a esse Deus que conhece tudo, tudo, e mesmo nessa onda de calor, com sensação térmica de 50, 55 graus, tá? Ele consegue fazer isso porque sabe que nós, nele, conseguimos suportar. Então, a gente vem aqui logo mais à noite para adorar a esse Deus que conhece isso, que é onisciente. E a gente virá também logo mais à noite, por quê? Porque temos certeza da presença dele no nosso meio. Não só logo mais, mas em todo tempo, em todo lugar. A partir do momento que nós estamos aqui, ele está aqui conosco. E quando a gente sair para caminhar, para ir para casa, para pegar o ônibus, para ir no carro, para ir para isso e aquilo, Deus está conosco. Esse é o Deus onipresente. É isso que a gente precisa fazer. Ok? Muito bem. E quando ele fala, né, dessas questões das 8 vezes, foram aquelas 8 festas que eu mencionei anteriormente. Começando lá com o sábado, com todas as outras, né, a Páscoa, os pães ázimos, né, mas o que eu falei? As primícias, né, os primeiros frutos, primícia, os primeiros frutos, né, a festa do Pentecostes e todas as outras festas que a gente viu. Deus gosta, Deus é festeiro. Deus é festeiro, Ele pede que a gente celebre, Ele pede que a gente celebre, em todo tempo, em todo lugar. Lembrei de você, Thales, você tinha me levantado a mão para falar alguma coisa há um tempo atrás, eu acabei esquecendo. É porque eu olhei para você aí agora, cara, e lembrei disso. Você acabou não falando, né? Não tomou a palavra. Ah, rapaz, eu falo demais, cara. Eu esqueci. Não esqueci, não. Eu vi que estava falando várias paradinhas aí, e aí estava com o tempo passando, aí eu deixei quietinho. Mas já que eu vou pontuar sobre isso daí que você falou, que realmente Deus gosta de celebrar, porque sempre Ele nos convoca para que nós celebremos com Ele, seja no culto, seja na ceia, fosse lá no Antigo Testamento, com o povo fazendo todas essas festas, todos esses momentos, Deus estava chamando o povo para que tivesse não só comunhão entre si, mas principalmente tivesse comunhão e relacionamento mais íntimo e profundo com Ele. E é por isso que é tão importante que nós sempre nos dediquemos a estar na casa do Senhor, porque Ele quer ter a comunhão conosco aqui, Ele quer que a gente se aproxime dEle, e esse é um meio que a gente tem para fazer isso. Muito bem, exatamente isso. Tá? Eu estou fazendo uma pesquisa rapidinho aqui, Levítico 23, 40, confere para mim aí, Levítico 23, 40. Levítico, você vai mais rápido do que eu, não? 23, já está aqui, ó. Ei, foi mais rápido do que eu. Tá? No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus.
Olha só, Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus que celebra, que gosta, que quer que nós celebremos. E quando a gente olha exatamente também para este versículo, a gente faz outro link, lá com o Novo Testamento, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, né? Exatamente um domingo antes da Páscoa. Tá? É o que a gente chama, ou melhor, é o que a Igreja Católica chama de Semana Santa, um domingo antes da Páscoa, que é o famoso Domingo de Ramos, tá? Quando Jesus entra em Jerusalém, montado num burrico, tranquilo, um burrico é um burro pequenininho, tá? Um diminutivo de burro. Tá? Então, quando ele entra ali e o povo reconhece Jesus como o rei, ele aclama a esse Deus, ele aclama a esse Jesus, e aí estende ramos, estava escrito ali, né, no versículo, não estava? No 40 lá? Cortam ramos de árvores para fazer um tapete, porque ele, como rei, não tinha recebido um tapete vermelho para passar. E aí faz-se exatamente ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, né? Não, tá? Você vê que eram árvores frondosas, salgueiros, árvores nobres, né? E aí Jesus vai passando entre aquelas árvores e o povo vai gritando, uns até estendiam seus mantos, suas capas, como um tapete para que Jesus passasse, tá? E os discípulos, sem entender nada, diziam assim: mestre, pede que esse cara cale a boca, fique quieto, porque à medida que ele passava, a galera dizia: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pede para que eles parem de gritar. E aí Jesus diz para ele assim: meu filho, se eles se calarem, as pedras gritarão. As pedras gritarão. E o povo não consegue entender absolutamente nada. E quando é na sexta-feira, Jesus é morto na cruz. Mas quando chega no domingo seguinte, uma semana depois, ele ressuscita para a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. 41. 42. 42. É o 41 mesmo? Então, celebrareis esta festa, celebrareis esta como festa ao Senhor, exatamente, e no mês sétimo, que é o mês de Tisrei, né? Tá vendo? Estatuto perpétuo. O que quer dizer estatuto perpétuo? Vocês têm que celebrar sempre, sempre, sempre. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, tá? É um contraste. Paulo está preso, e no entanto ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. O cara está preso. Como é que ele pode sentir alegria por alguma coisa? E a carta é conhecida como carta da alegria. É o quê? Celebração. É o quê? É festa. É festa. Festa de crente é diferente de festa do mundo, glória a Deus. Não é? Maravilha. Então, gente, para a gente concluir, parei no capítulo 23, não deu para ir no 24, no 25, eu sabia, tá? Concluímos, vemos o Senhor determinando que o povo de Israel não deixasse de guardar o sábado e as festas fixas, um total de 8 festas que eu falei para vocês, né? E as festas fixas, aduzindo que seria santa convocação, lembrando, sabe, o aduzir aqui quer dizer lembrar, fazendo com que você realmente faça alguma coisa nesse sentido, que você comemore, sabe, que você remota lá do Antigo Testamento, volta lá para saber como foi os nossos pais, como que eles sofreram, o quanto que Deus tinha misericórdia deles, o quanto que Deus também punia severamente aqueles que não queriam nada com Ele. Por isso que eu sempre falei para vocês adolescentes, lembra? Olha, não existe pecadinho nem pecadão. Dá tempo de pular fora do barco. Lembra que eu falava isso? Dá tempo de pular fora do barco. Se você acha que não está dando conta, mete o pé. Porque você sabe que lá vai ser pior. E, para quem está aqui, vai ser pior ainda. A quem muito foi dado,
muito será cobrado. Ainda nos dias de hoje, o mundo possui em seus calendários datas especiais que marcam acontecimentos históricos. Constantemente vemos datas que pautam assuntos importantes dos quais a sociedade não pode se esquecer, gerando assim conscientização. Os nossos feriados, para analisar, nos remota exatamente a conscientização de alguma coisa que aconteceu, tirando os feriados santos, principalmente aqueles comemorados pela Igreja Católica, os demais nos mostram exatamente uma conscientização de alguma coisa. Não que eu seja a favor, por exemplo, do feriado de amanhã, não sou mesmo, tá? Porque eu acho que não precisa de um dia específico para lembrar da consciência negra. Se assim fosse, teríamos que lembrar de um dia específico da consciência branca, da amarela, do índio, até porque o Brasil, porque o Brasil, ele não é uma raça pura, ele é uma miscigenação de raça. Então, para quê? Para quê? Sabe, então, você consegue entender? É uma questão de conscientização. Mas outros feriados, como o 7 de setembro, você vai lembrar do quê? De que nesse dia, apesar de ter tido maracutaia, quem estuda história vai saber perfeitamente disso, né? Dom Pedro lá chegou lá na margem do rio Ipiranga, lá em São Paulo, levantou a espadinha dele, independência ou morte. Só para inglês ver. Dá para inglês ver. Riacho. Mas fala, Riacho, a imagem do Ipiranga, né? Riacho. O 15 de novembro, né? Vai lembrar da proclamação da República. Aí a gente volta na nossa consciência e diz, mas que república que nós estamos vivendo hoje? Que república que nós estamos vivendo hoje? Sabe? E outras datas assim, né, que a gente vai lembrando e tal, mas são feriados que fazem o quê? Consciência. Então, no sentido do povo, daquele povo que Deus escolheu, são essas 8 festas. Deus quer que você lembre-se dela exatamente para você lembrar de como foi o seu passado. Os israelitas estavam, de igual forma, sendo convocados a se reunirem e transmitirem tudo o que o Senhor havia feito. É o que nós estamos fazendo aqui nessa escola dominical hoje. Principalmente estudando o Antigo Testamento, começamos lá em Gênesis, já estamos quase no final de Números, exatamente para quê? Para transmitir tudo o que o Senhor havia feito. Pois não. Certo. Uhum. A Bíblia, a gente está careca de saber também que a Bíblia não data, não especifica a data em que Cristo nasceu, mas a gente fica ali esmiuçando, ligando uma coisa com a outra para saber pelo menos o mês em que ele nasceu. Mediante as coisas que aconteciam na época que ele nasceu, e a Bíblia nos relata. Exato. Se estava frio, se estava calor. Se tinha guerra ou não. Sim, corretamente.
aquele velho, literalmente, né? Mas vamos lá, a Sueli está ponderando aqui a questão do Natal, né, que a Bíblia não nos relata uma data específica, nem local, né, de quando Jesus nasceu. Só para vocês terem uma ideia, tá? A gente comemora Natal do jeito que está aquela figura ali, né? Tá? Com a estrela de Belém, a estrela que indicou aos reis magos, e que a galera diz que eram 3, mas a Bíblia não relata que eram 3, relata que foram 3 tipos de presente: ouro, incenso e mirra. Mas não diz que eram 3, que cada um levou isso. Tá? Não, poderia ter sido 8, 10, 20, 30, ou apenas 1, 2, e que levou esses 3 presentes. Tá? Beleza? Maravilha? Mas o que eu quero dizer? Tá? Quando esses reis chegaram para ver Jesus, Jesus já havia nascido, ele já não estava mais naquele presépio, ele já não estava mais lá, Jesus já devia estar mais ou menos com 2 anos. Camarada, você imagina você viajando de camelo, por mais que Deus tenha poder para isso, não estou duvidando do poder de Deus. O camarada poderia viajar de camelo e na mesma hora, chegar lá onde Jesus estava nascendo. Os caras levaram dias, levaram meses, e quiçá anos para chegar lá. Mais uma razão para você enviar. Já estava pensando nisso, tá? Mais uma razão para você enviar. Consegue entender? Então, poxa, a famosa tradição, o que mata a Igreja Católica Apostólica Romana é a tradição. Eles têm a tradição acima das Escrituras. O que mata é a tradição. E Jesus Cristo fala lá no Novo Testamento, lá no Evangelho: vós invalidais as Escrituras por causa da tradição. Quem manda é a Escritura, não é a tradição. Tá? Então, a gente não sabe a data, não sabe o dia, não sabe nada a respeito do nascimento de Jesus, nem tampouco que ele era louro de olhos azuis, até porque naquela região em que Jesus nasceu, ele deveria ser um mulato assim da minha cor ou um pouquinho mais claro, e literalmente com a pele queimada. Você sabe o que é pele queimada? Você distingue claramente quando uma pessoa está caminhando diretamente ao sol. Não se tinha sombras adequadas como se tem hoje. E o sol castigava aquela região. Pode falar, meu querido filho. Esse Jesus aí, louro do olho azul, é um rei da França antigo. Tá? Não é Jesus, não. Esse é o futuro pastor. Exatamente. Então, vê o que a tradição faz. A tradição cria coisas. E com relação ao Papai Noel, ao coelhinho da Páscoa e outras coisas, ao Papai Noel muito mais ainda, porque ele é um engodo, porque o Papai Noel tenta roubar o lugar do único que é onipresente. O único que é onipresente. Porque quando você olha para as historinhas de Papai Noel, ele monta naquela como é que chama? No trenó, né? com as renas, e visita o mundo inteiro. Camarada, quem é que pode fazer isso? Só Deus. Ninguém consegue isso. Então, a igreja cristã evangélica abomina. Estou falando isso porque é verdade, não é eu, não, tá? A igreja cristã evangélica abomina o Papai Noel, do mesmo jeito que a Sueli colocou aqui, abomina, porque ele não existe, é um engodo. Engodo é um engano. E quando você olha para o coelhinho da Páscoa, o símbolo da Páscoa é um cordeiro, e a galera vai, tira o cordeiro. Tá? Olha só como é que a mente do povo já vem, não é de hoje. Tira o cordeiro, tira Jesus Cristo do centro da Páscoa para colocar um coelhinho. Não tem nada. E que nem ovo coloca. Nem ovo coloca. E ainda enche de chocolate. Fala sério. Mas a gente comemora. Por que a gente comemora? Porque, como cristãos, a gente consegue lembrar exatamente do verdadeiro sentido da Páscoa, e como é uma oportunidade para se comer um chocolatinho a mais,
né? Porque não dá para comer chocolate sempre, né? Porque o preço está exorbitante, aí a gente acaba comemorando. Não é crente, não. Gente, nada a ver. Pode comer carne todos os dias, toda hora, se você tiver dinheiro para isso. Manda ver. Agora, que o peixe é mais saudável, não resta a menor dúvida. Mas quem é que está mais caro, a carne ou o peixe? O peixe acaba ficando mais caro. Exato, então fica complicado. Fica complicado. Deixa eu contar um negocinho para vocês, rapidinho. Eu sei que já está passando a hora. Na última reunião nossa da Jurete, tá? O reverendo Santos, gente, eu sei que não tem nada a ver, mas é a nossa última reunião. Vamos comer um bacalhau? Saímos para comer bacalhau. Tranquilo. É, bom demais. Uhum. Do Cristo. Coelhinho. Maravilha. Sim. Uhum. Uhum. Isso. As irmãs estão colocando, gente, só para vocês aí que estão na live, tá? É a questão exatamente do coelho da Páscoa, o símbolo da Páscoa. A Raquel colocou que a filha dela foi convocada num determinado momento de Páscoa, né, na semana de Páscoa, para fazer um trabalho escolar. E esse trabalho escolar deveria desenhar o símbolo da Páscoa. Ela ficou preocupada, porque se não desenhasse o coelho, poderia tirar uma nota baixa. A Raquel, como mãe, orientou a desenhar o verdadeiro símbolo, porque ela aprendeu na igreja, tá? E desenhou lá alguma coisa com alusão a Jesus Cristo e acabou tirando nota máxima. Sim, maravilha. Há colégios e colégios. A Mônica colocou que os meninos dela estudaram no Batista. O Colégio Batista é um colégio mantido pela Igreja Batista. É diferente, a doutrina ali é evangélica, então eles aprenderam o correto. Tá? Mas eu quero dizer para vocês rapidinho, apesar de já são quase 15 minutos, que se você, numa aula de biologia, numa faculdade, e falar que Deus criou o mundo, aí você vai tirar zero. Aí você vai tirar zero. Aí você vai tirar zero. Por quê? Porque para os biólogos, salvo pouquíssimos cientistas, acreditam em Deus. O restante veio do Big Bang. Veio do Big Bang. Uhum. A sua. Exatamente. Uhum.
maluco. A professora, um dia, ela falou assim, eu vou falar uma coisa, se Deus cria uma pedra, e Deus não consegue levantar a pedra, Deus cria uma pedra que ele não possa levantar. Então, se ele não consegue levantar a pedra, ele não é onipotente. Daí eu falei, mas Deus nunca criaria uma pedra que ele não conseguiria levantar. E mesmo se ele não conseguiria levantar, ele é onipotente, então ele consegue levantar a pedra. Eu vou ter netos igual a ele. Muito bem. Olha, gente. Ó, sensacional. Os meninos estão colocando aqui a questão de que lá no colégio deles, né, tem uma menina aqui da Umbanda e ela questiona muito as questões da onipotência, tá, da onisciência, da onipresença de Deus. A própria professora questiona isso. Tá? E os meninos, como têm fundamento cristão, refutam ela na boa, na palavra, e ela acaba ficando quietinha. Maravilha. Maravilha. Continue assim, garotos. Maravilha. Gente, vamos encerrar, tá? Jesus ainda ensina que os nossos corações são comparados a solos, tá? Sendo que, se a semente que é a palavra, olha só, se a semente que é a palavra de Deus, cair em boa terra, se multiplicará, produzindo os frutos dela advindo. Então, gente, façamos do nosso coração, do nosso ser, uma terra excelente para receber essas palavras e multiplicar e produzir frutos, quer seja no ambiente de escola, de faculdade, no ônibus, no táxi, no mercado, na padaria, no vizinho e tudo mais. Que Deus assim nos abençoe e nos prepare logo mais para receber mais uma porção de sua palavra. Obrigado a você que ficou aí na live até agora. Desculpa alguma coisa, pergunte se você quiser, a gente tenta te responder mais tarde pelo canal do YouTube. Deus abençoe a todos.